câmera e alterna. Vocês vão ver um pouquinho da minha bagunça. Porque dessa vez eu acho que foi Vitória que disse: professor, arranja um suporte para colocar o celular. Eu consegui arranjar, fiquei bem feliz por causa disso. A aula vai ser um pouco menos perturbada, pelo menos nesse sentido. Deixa eu só posicionar aqui. Me digam se vocês conseguem ver o quadro aí. Não, acho que não. Aqui não tá mostrando a câmera. Agora sim. Ainda não. E aí agora? Melhorou? Só dá para ver um pedaço, professor. Peraí, só um momento. E agora? Agora aqui dá para ver mais centralizado. Pronto. Pronto, agora sim. Deixa eu aparecer para vocês, menos cabeludo dessa vez, mas com a mesma vontade de pensar a filosofia junto com vocês. Vamos lá. E a gente, quem lembra a última aula, racionalismo e empirismo, vocês estão lembrados disso? Porque é o seguinte, hoje a gente vai estudar um cara que ele tenta fazer o seguinte: nós sabemos que na modernidade, as teorias do conhecimento, as principais teorias do conhecimento foram empirismo, racionalismo e criticismo. Quem estiver anotando, tiver com um caderno aí, já coloca já digamos assim, na introdução dessa aula o seguinte: principais correntes da epistemologia. O que é epistemologia? Teoria do conhecimento. As principais correntes são empirismo, racionalismo e criticismo. A gente, na última aula, falou sobre empirismo. Quem lembra uma ideia do empirismo? Para me dizer aqui. Eu lembro, professor, que no empirismo a gente tem que ter uma experiência sensorial, né? Perfeito. Enquanto no racionalismo tudo é baseado na razão. Perfeito. Perfeitão. E aí, a gente já tem a querela desenhada, né? A briga desenhada. Os racionalistas vão dizer o seguinte: olha, o conhecimento, ele surge de uma maneira, digamos assim, que a gente não pode explicar muito bem, que é inata ao homem e que não tem nada a ver com as nossas experiências. Pelo contrário, as nossas experiências muitas vezes atrapalham os nossos conhecimentos. Um racionalista, por exemplo, vai dizer: veja, nós observamos dia após dia o sol nascer em um determinado horizonte e morrer em determinado horizonte. E os nossos olhos dizem que o sol faz determinado movimento. Mas a razão, a matemática, nos prova que, na verdade, somos nós que estamos em movimento e isso é uma ilusão de ótica. Ou seja, para um racionalista, a experiência é motivo, é a base, é o fundamento para os nossos principais erros no campo da ciência. E a razão é o fundamento, é a base para os nossos principais acertos no campo da ciência. Lembrem-se que aqui a gente não está falando de arte, aqui a gente não está falando de outras relações que são humanas, religião, por exemplo, com as quais a filosofia também lida, certo? Os três principais temas da filosofia são religião, arte e conhecimento. Agora, isso é muito abrangente. Quando a gente fala de conhecimento, veja quanta coisa a gente pode conhecer, né? E quanta coisa a gente não diz que é conhecimento. Por exemplo, as cadeiras, não sei, as disciplinas que vocês estudam são muitas, não é? Cada uma delas é uma área do saber diferente, guarda seus próprios métodos, tem o seu próprio desenvolvimento na história, que é muito importante. O professor Luciano sabe explorar isso bastante bem, porque é historiador, né? E, de certa maneira, cada uma vai ter uma ideia do conhecimento diferente. Se a gente pega um biólogo, por exemplo, ele vai ter uma ideia de conhecimento diferente. E o químico, talvez ele tenha uma ideia de conhecimento
diferentes. Um historiador, por exemplo, talvez ele tenha uma ideia de conhecimento diferente. E dependendo da área, geralmente, esse pensador, esse cientista, esse pesquisador, ele vai tender a ser ou mais empirista, né? Por exemplo, geralmente historiadores são mais empiristas, né? Há historiadores racionalistas, por exemplo, um filósofo da história muito famoso, não sei se você o conhece, mas um filósofo da história muito famoso, Hegel, ele era mais ou menos racionalista, era um racionalismo diferente desse cartesiano, mas, de certo modo, a gente pode encarar como racionalismo, que Hegel, por mais que tenha dado luz ao que a gente chama de materialismo histórico. Né? Hegel é o antecessor de Karl Marx. Vocês devem estudar com o pessoal de sociologia também. Enfim, a questão é que, levando em consideração o método, a disciplina, o objeto do conhecimento, geralmente a epistemologia, a teoria que vai coordenar esse método vai ser diferente. E isso é muito importante para vocês que serão os futuros pesquisadores desse país, os futuros graduandos, os futuros mestres, quem sabe. Então, o que é que vai acontecer? Na virada, né, do século XVII para o século XVIII, os pensadores começam a tentar achar um ponto de mediação. O que é um ponto de mediação? É um ponto em que o filósofo ou o pensador ele vai buscar nem tender para o empirismo radical, nem tender para o racionalismo, mas construir uma teoria, um sistema filosófico que consiga abarcar os dois lados e consiga conciliar as duas maneiras de se relacionar com o mundo, a empirista e a racionalista. O cara que conseguiu fazer isso com maior rigor e até hoje influencia bastante, inclusive a nossa tecnologia, é Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII. Como é que Kant responde a essa questão? Sobre a origem do conhecimento. Né? Kant ele vai provocar na filosofia o que a gente chama, e aí eu tenho uma perguntinha para fazer a vocês. Eu até tinha feito um desenho aqui, mas deixa eu fazer uma coisa. Vocês sabem o que foi a Revolução Copernicana? Alguém sabe? Quem saberia me dizer? Lembro muito bem, Gustavo. Quem foi? Guídio, né? Lembra não, Guídio? Só ouvi falar. Vitória. Tu lembra, Vitória? Lá em geografia, a gente estuda. Professor, assim por nome, só que o que eu lembro assim por cima tinha algo a ver com o universo, alguma coisa assim, né? Perfeito, exatamente. Copérnico ele foi um astrofísico, né? Um dos primeiros e um dos mais grandiosos. E qual foi a revolução que Copérnico fez? Simplesmente Copérnico conseguiu. Diz, Rick. Não sei falar que foi ele que propôs o sistema heliocêntrico. Perfeito. Exatamente. Copérnico, ele foi... Veja só, Copérnico, ele não foi o único. Antes dele, muitas pessoas fizeram isso. Mas por que a gente diz que é revolução? Isso é muito interessante para a gente entender o que é pensamento também. E porque a gente dá origem às coisas tais como a gente dá. Tem muita gente, por exemplo, já fazendo um parêntese aqui, por exemplo, tem muita gente que diz assim, mas a filosofia não nasceu na Grécia. Isso é uma mentira. Geralmente é gente que não é filósofo. Né? Quando a gente diz que a filosofia nasceu na Grécia, não significa, pelo amor de Deus, não significa que antes da Grécia não havia pensamento. Certo? Assim como Copérnico, que foi Copérnico? Copérnico ele foi responsável, como disse Rick, ele foi responsável por provar matematicamente o sistema heliocêntrico. O que é o sistema heliocêntrico? Diferente do sistema geocêntrico, o sistema heliocêntrico vai defender que o Sol está no centro do nosso sistema, né, e que a Terra gira em torno do Sol. Não o contrário, não o inverso. O Sol gira em torno da Terra, como por milhares por centenas de séculos a gente pensou. A Idade Média inteira, praticamente, defendia essa ideia de que, na verdade, a Terra era o centro do nosso sistema e o Sol, junto com os outros astros, girava em torno da Terra. Veja, antes de Copérnico, muita gente tinha defendido. Muita gente. Só que ninguém tinha ainda conseguido
fazer um cálculo matemático perfeito que conseguisse provar matematicamente, com uma exatidão matemática, e aí depois vocês perguntem a Flávio, o professor de física de vocês, perguntem a ele assim, professor, o professor de filosofia colocou essa questão para a gente, como foi que Copérnico provou o heliocentrismo? Vocês vão ver, show de bola a ideia do cara. Mas ele provou com exatidão. Professor? Diga. Já eu digo porque eu estou falando isso em relação a Kant, tá? Vai. O senhor falou sobre essa revolução, né? Eu lembrei aqui que antes do Nicolau, quem falava muito sobre isso também era Pitágoras. Ele chegou a falar sobre, e Platão também. Sim. Essa já era uma discussão, né? Aristóteles, só que Aristóteles, se eu não estou enganado, vocês me perdoem, eu tenho que esquecer algumas coisas, senão eu enlouqueço, né? Eu sempre digo isso. Se eu não esquecer alguma coisa, eu enlouqueço porque eu não consigo aprender coisa nova. Mas se eu não estou enganado, Aristóteles era geocêntrico, veja só. Aristóteles, o pai da física elaborada, tal como modernamente a gente conhece, se não me engano, ele era geocêntrico. Ele acreditava que a Terra estava no centro do nosso sistema, se eu não estou enganado. Mas vejam só, o que é que tem a ver aqui, Revolução Copernicana? Porque a gente diz que Kant fez uma revolução copernicana na filosofia, ou na epistemologia, ou na teoria do conhecimento. Copérnico, o que é que ele faz? Ele inverte, não é? Não é uma inversão? A gente acreditava por 1000 e tantos anos, por 1 milênio e tanto, a Idade Média inteira, a gente acreditava que o Sol, que a Terra era o centro do nosso sistema. Aí Copérnico vai lá e, a partir dos seus cálculos matemáticos exatos, diz, não, é o inverso. É a gente que gira em torno do Sol. Aí o que é que Kant vai fazer? Veja, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu não sou bom no desenho não, tá? Vocês me perdoem. Mas considerem que isso aqui seja uma flor, tá? Então, estão vendo a flor aqui, então? Tá dando para enxergar? Pronto. E aqui tem um sujeito. Isso aqui é um olho. Vamos supor que isso aqui é um olho, tá? Aqui é um olho. Aqui é o sujeito e aqui é o objeto, tá? Sujeito, objeto. Pelo menos até a modernidade, se acreditava que o sujeito conhecia o objeto, a verdade do objeto, a partir do próprio objeto. Ou seja, o sujeito olha para a flor e diz o que a flor é, porque ele acessa... Vocês entenderam isso? Mas, o que é que esse cabo aqui Kant faz? Ele vai inverter. Por isso que a Revolução Copernicana, ele vai dizer assim, que o que o sujeito vê na flor diz mais respeito ao sujeito do que ao objeto. Na verdade, o que é que Kant vai dizer? Isso daqui, na verdade, não existe. O objeto nada mais é do que como é que eu posso dizer? Espera aí que eu vou ter que tirar o microfone aqui. Só um minutinho, deixa eu só tirar o microfone. Pronto, continuam conseguindo me ouvir, né? Aí, vamos entender essa relação sujeito e objeto, que é muito importante. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Sim, professor. Sujeito e objeto. Um exemplo muito bom é o que um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, ele faz uma analogia muito interessante para a gente entender a ideia de Kant. Ele diz assim, o conhecimento em Kant é o conhecimento da teia de aranha. O sujeito, digamos assim, a mente, né, ela vai até o objeto, como se fosse uma teia de aranha, agarra o objeto, e aquilo que ela agarrou, ela diz que conhece. Então, a mente humana, digamos assim, ela funciona como um óculos, digamos assim, para ficar mais fácil vocês entenderem. É como se a gente colocasse um óculos e tudo que a gente enxerga fosse nada mais do que um reflexo daquilo a partir de que
é constituído a nossa mente? Vamos lá, eu vou tentar melhorar, porque eu sei que ficou meio estranha essa formulação. Mas vamos melhorar isso aqui. Nós temos o objeto e o sujeito, certo? Sujeito aqui. E o objeto. Eu não conheço o objeto fora do sujeito. Todo objeto só é objeto para um sujeito, certo? Se vocês olharem qualquer objeto que vocês tenham aí, seja na mesa que vocês estão, ou seja na cama, ou seja no sofá, olhem para qualquer objeto que vocês estejam vendo. Será que vocês são capazes de dizer o que é esse objeto, sem ao mesmo tempo estar experienciando esse objeto? Sem ao mesmo tempo estar aí, aqui, agora, vivo, experienciando esse objeto? Creio que não, né? Vocês podem imaginar, mas saber de fato, será que dá para saber? O que é que Kant assegura com essa relação de sujeito e objeto? Principalmente a ciência matemática. Não é? Porque vocês lembram que a gente estudando Descartes, a gente não encontra de forma alguma um triângulo na natureza? Vocês lembram disso? Sim, professor. A gente não acha um triângulo, a gente não acha um quadrado. Né? Aí o que é que Kant vai dizer? Porque a matemática, ela está aqui. E todos os objetos com os quais a gente se depara, todos os objetos que a gente pode conhecer, na verdade, eles são produzidos pelo sujeito. É o que é que Kant faz? Se antes eu tinha que me preocupar com o objeto, certo? Eu tenho que conhecer o objeto. Né? Como é que se constitui cada objeto? E depois por exemplo, como é que eu defino um objeto, vamos lá, um gato, né? 4 patas, pelos, bigodinho, né? Aí eu vejo um ser assim dessa maneira, aí vou constatar o outro ser, eu estou preso no objeto, ó. Aí vou constatar o outro ser, até eu conseguir construir o conceito de gato. Para Kant é o inverso. É como se, de alguma maneira, a ideia de gato já estivesse presente em nós, ou a própria possibilidade de formular os conceitos em geral, seja de gato ou seja de qualquer coisa, já está em nós. Opa! Então Kant concordaria com Descartes? Para Kant, então, as ideias que a gente pode conhecer são inatas? Kant muda um pouco a teoria, digamos assim. Kant muda um pouco a ideia. Ele vai dizer, ora, nós não podemos dizer que nascemos já. Nós nascemos, defenderá Kant, nós nascemos com faculdades. Essas faculdades podem ser desenvolvidas. Né? Ou não. Por quê? Porque elas são faculdades que, de certa maneira, nós estamos aptos a desenvolver. Veja, nós não nascemos com a ideia para Kant. Nós estamos aptos a desenvolver. E essa aptidão a desenvolver, Kant vai chamar de a priori. Famoso a priori de Kant. O que é que significa a priori? Isso aqui é importante. Inclusive, já caiu uma questão do Enem sobre isso. A priori, e qual é a diferença do a priori, não sei nem se tem claro, do a priori para o inato, em Descartes? A diferença é que, em Descartes, a ideia já estava lá. E a ideia tinha sido colocada por um Deus bom, vocês lembram disso? A prova da existência de Deus, de Descartes, que a gente discutiu aqui, como é que Descartes prova pela razão a existência de Deus e tudo mais. Né? Então, aquelas ideias lá, inatas de Descartes, tinham sido colocadas por um Deus bondoso. Aqui, Kant vai ser bem frio. Não tem nada de ser colocado por Deus, nem nada disso. Não é porque ele não acredite. Depois ele vai falar de Deus. Mas aqui, no conhecimento, é frio. Não tem nada a ver com Deus, não tem questão metafísica, né? Não tem além do mundo, não. O conhecimento, ele é composto por categorias a priori que só tem uso na experiência. Opa, olha a conciliação aí. Eu tenho faculdades
que eu estou apto, se eu não, ou se não haver, claro, se não houver nenhuma deficiência mental, eu estou apto a desenvolver estas faculdades, certo? Faculdades do meu intelecto. Eu já, de certa maneira, já nasci com essas faculdades e posso desenvolvê-las ou não, mas essas faculdades, elas só têm uso para experiência. Por exemplo, quais são as consequências disso? Eu não posso conhecer, por exemplo, para Kant, um objeto como Deus. Por quê? Porque Deus é metafísico. E os usos das faculdades do conhecimento só podem ser feitos para experiência. Vejam só, isso significa que Deus não existe? Isso significa que isso não é uma questão aqui. A questão do conhecimento, Kant é um dos primeiros, e é uma revolução, isso é um dos primeiros a separar. Porque durante toda a Idade Média, a ideia de conhecimento estava atrelada a uma ideia de um ser transcendente. Descartes, de certa maneira, ele rompe em muitos aspectos com a Idade Média, com o pensamento, e lembrem-se que filosofia é fria, tá? Quando eu falar Idade Média aqui, não é cruzadas, não. Cruzadas aí é com Luciano, é com o pessoal de sociologia, certo? Filosofia aqui é frio, é um cadáver morto. É o pessoal pensando. Um cadáver morto foi um pleonasmo incrível, né? Meu Deus do céu, como eu sou criativo. Cadáver morto. Enfim. Ô, professor. Diga. Professor, no caso, essa concepção de imagem e afins, a gente tem que ter um registro disso. O que é que você quer dizer com registro? Um registro, algo que não pode vir de outro mundo, ou já nascemos com isso. A gente tem que ter um registro sensorial dos nossos sentidos. Veja só. Kant. Qual é a época de Kant, para a gente entender? Eu acho que eu estou entendendo o que é que você quer dizer aqui. De onde vem, né, essas faculdades, né? Como elas estão na gente? Por que elas estão na gente? Porque nós somos os únicos animais, por exemplo, que conseguem, de fato, calcular, não como o elefante, né? Porque tem o cabra... Eu tinha um professor meu que era muito interessante, ele dizia assim, nas nossas primeiras aulas, já para assustar, né? Ele dizia assim, olha, vocês são como... Veja aí, é um professor alemão. Ele dizia assim, eu achava meio estranho, porque eu dizia assim, esse cara está pensando o quê? Ele vem para o Brasil e quer chamar a gente de burro. Mas depois eu entendi o que foi que ele quis dizer. Ele fez assim, vocês são como elefantes. Vocês aprenderam até agora a contar como o elefante conta. O adestrador faz assim, conta até 4. Aí o elefante faz com a pata. 1, 2, 3, 4. Aí o meu professor dizia assim, mas isso não é pensar. O elefante, ele não sabe o que é 1, ele não sabe o que é 2, ele não sabe o que é 3, ele sabe que depois que ele contar 4, ele vai ganhar um amendoim, vai ganhar alguma coisa, e ele faz aquilo não para calcular até 4, mas para ganhar o amendoim. E nós não, nós fazemos para calcular, né? Em si por si, não para outra coisa, não para por ter alguma utilidade. Isto é pensar, certo? Então, veja só, Kant ele é um cara muito, como é que eu posso dizer? Ele cooperou muito com o avanço e com a separação das ciências como a gente conhece hoje, porque antigamente existia filosofia, e quando um filósofo, deixa eu ensinar alguma coisa para vocês, quando um filósofo fala antigamente para vocês, não é 100 anos atrás não, viu? Antigamente, 1000 anos atrás, coloque assim. Então, antigamente, 1000 anos atrás, eu acho que eu me perdi no raciocínio. Deixa eu lembrar o que eu estava falando. Ah, sim. Antigamente havia filosofia e teologia. Havia alquimia, que era considerada ainda magia negra. Não havia ainda o reconhecimento da química, por exemplo, como uma ciência. A química era alguma coisa de magia negra, de bruxaria, né, alquimia. E ciência mesmo, na academia era filosofia e teologia. A matemática era pensada a partir da filosofia, a geometria era pensada a partir da filosofia, a física, a biologia, todas essas disciplinas que hoje a gente concebe separadas eram pensadas a partir da filosofia. Existia só filosofia e teologia. E aí, depois, na modernidade, com filósofos como Descartes, como Kant, né, as coisas começaram a se ramificar. Veja que Kant aqui,
Ele está separando totalmente a teologia. E olha que isso era tradicional. Kant ele estava enfrentando uma escola de pelo menos mais de 1000 anos, né? Que é a tradição aristotélica da Idade Média, separando totalmente a metafísica do conhecimento. Não, nós não podemos conhecer Deus. Veja, lá na frente depois, e aqui já é um spoiler, porque isso já seria uma outra aula, lá na frente, Kant vai pensar o lugar de significação para uma questão como a de Deus, que não é a do conhecimento. Aqui é frieza. Então, conhecimento é matemática, é geometria, enfim, psicologia, as ciências exatas, né? E até mesmo as que não são tão exatas assim, como a história, né? O professor Luciano deve saber melhor. Mas, enfim, respondendo a tua questão, Guido, sobre essa questão do registro, levando em consideração o contexto histórico de Kant, né? O começo da separação das ciências, o avanço do que a gente chama de naturalismo, certo? A visão do homem como um ser natural. O que é que Kant vai dizer? Ora, assim como a natureza dotou as aves de asa, assim como a natureza dotou os cães, os leões, os tigres de garras, a natureza nos dotou do que a gente chama de razão, pelo menos no sentido especulativo. Por quê? Para Kant, conhecer não tem nada de elevação. Né? Tem gente, Kant vai inclusive dizer que são fanáticos. Tem o fanático pela religião, e Kant vai dizer, tem o fanático também pela ciência. É aquele que acha que quando conhece, assim, se eleva. Né? Tem gente que fez uma soma, 1 mais 2 é igual a 3, o cara, puta que pariu, eu tô no outro nível aqui, né? Eita, eu falei um palavrão, meu Deus. E ainda tá gravando. Puxa, é para encenar mesmo o êxtase. Puxa, eu estou em outro nível, né? Estou noutra situação. O cara fez uma soma. Né? Mas é essa questão do fanatismo com a ciência. E Kant vai dizer, não tem elevação nenhuma. Kant é frio mesmo. Não tem elevação nenhuma. Não tem. É frio. É assim como o leão, né? Para garantir a sua sobrevivência, ele precisa ser forte. O homem, para garantir a sobrevivência dele, veja, nós somos frágeis, né? Nós não temos garras, nós não temos nem pelos. Pouquíssimos pelos. Tem alguns por aí peludinho, né? Mas a maioria da gente é tudo pelado. Então nós não temos pelo, não temos garras, nós não somos fortes. Na natureza, você pode até pegar um bombadão desse, colocar dentro da natureza. Meu Deus, é um frangalho, assim. Um frango depenado dentro da natureza. O ser humano é muito frágil na natureza. E aí Kant vai dizer, a natureza nos dotou dessa garra, digamos assim, que são essas faculdades. Né? Que é o que ele vai chamar de interesse especulativo. A especulação é o interesse. Nós queremos conhecer porque nós queremos dominar. Não é porque nós queremos nos elevar. A elevação é religião, talvez arte. Não, conhecimento é domínio. A gente quer aprender o objeto, quer pegar. Né? E qual é a melhor maneira de aprender o objeto? Não é olhando para o objeto. Isso é a Revolução Copernicana de Kant. Nós não aprendemos, ou melhor, não é que a questão não é nem aprender, nós não dominamos a coisa olhando para ela mesma. Nós dominamos a coisa olhando para a nossa constituição, para a nossa mente. E sabendo em que a nossa mente, digamos assim, de certa maneira, está impregnada ali na coisa. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Kant é um pouco complexo, certo? Envolve algumas ideias que eu acho que a gente precisaria de um pouco mais de tempo para maturar. Mas cai no Enem e eu preciso muito que vocês desenvolvam. Vocês estão chegando na coisa? Vocês percebem aqui que há elementos do empirismo e há elementos do racionalismo que tentam se conciliar um ao outro? Ô, professor, esse lance de ver o objeto e tal, tem a ver alguma coisa com a essência do objeto e do sujeito? Não. Sabe por que não tem, Guilherme? Porque a essência ou substância, né, é metafísica para Kant. Kant vai dizer assim, eu só conheço, perfeito. Guido, tu é 10. Tu é 10 porque tu me lembrasse de uma coisa muito importante de Kant.
Númeno. Ó, para Kant, a gente tem o fenômeno e o númeno. Vê se chega no que tu tá falando de seguinte. A essência, Guido, estaria aqui no númeno. O que é o númeno? É a coisa em si. Coisa em si. Calma, vai chegar lá. Espera aí, eu sei que os termos são estranhos, mas vai chegar. Número é coisa em si. O que é a coisa em si? Veja, digamos, deixa eu pegar algum objeto. Esse livro aqui, um livro muito bom, inclusive. Eu sei, Fenomenologia. Ó, tenho esse livro aqui, certo? Ó, eu estou diante desse livro, tá bom? Veja se vocês me acompanham. Eu não tenho como saber o que é este livro fora do meu contato com ele. Eu não tenho como saber, porque toda vez que eu acesso esse objeto, eu preciso estar diante dele. Então, eu não tenho como saber o que é ele, o que é isto aqui, sem que eu esteja aqui, presente, diante dele, para conhecê-lo, para entrar em contato com esse objeto. Então, o objeto sozinho, sem a minha presença, ele pode até existir, segundo Kant. Ele vai existir enquanto coisa em si. Só que, para Kant, isso aqui, a coisa em si, é incognoscível. Gente, essas palavrinhas, sabe, vou dizer a vocês por que eu insisto de trabalhar com vocês essas palavrinhas, que dói, né? Incognoscível, chega a dói. Número, chega a dói. Fenômeno dói, né? Mas sabe por quê? Porque lá na prova vai cair. E vocês vão lembrar de mim. Pô, aquele professor que falava aquelas palavras, aquele palavrões da gota serena, que chega do no ouvido, olha ali a palavra. Epistemologia vai estar lá, epistemologia. Aí vocês vão, poxa, epistemologia, eu sei o que é, teoria do conhecimento. Certo? Porque o Enem, ele não perdoa. Ele coloca essas palavrinhas lá, de qualquer forma. Então, incognoscível. O que é incognoscível? Vê só. Se a gente olhar a palavra e pensar um pouquinho, a gente pesca o significado. Alguém poderia, gente, sem medo de errar, pelo amor de Deus, alguém poderia me dizer assim, pescar, tentar pescar, o que significa incognoscível? Eu acho que vem de incógnita, no chute. Perfeito. Incógnita, né? Mas o que quer dizer incógnita em matemática? Um valor, algum... Mas é um valor que eu conheço? Não. Não, né? É um valor desconhecido. Veja só. Várias maneiras de se pescar. Poxa, muito bom, Guido. E muito massa, Ariadne, né? Veja só, Guido, ele já pegou a palavra e ligou a outra palavra, que é incógnita, né? A incógnita é um valor que a gente não conhece e que a gente busca na matemática. E depois a gente descobre, né? Só que, vamos lá pensar, incógnita, incognoscível, né? Aí tem cognição. Alguém sabe o que é cognição? De lá, Guido, tu que pescasse lá na matemática, cognição, o que é? Pô, professor, cognição é, sei lá, acho que é uma capacidade de conhecer, eu acho. Conhecer, Rick. Perfeito. Conhecer. Conhecer, é isso. Então, cognição significa o processo de conhecer uma coisa. Você está no processo de cognição, você vai conhecer uma coisa. Então, cognição é conhecer. Incógnita é um valor desconhecido, mas que eu vou buscar conhecer. Incognoscível, esse I aqui na frente é de negação. Incognoscível é algo que eu jamais vou conseguir saber. Para Kant, a coisa fora de mim, assim, em si, fora da minha experiência com ela, sem ela estar diante de mim, é incognoscível. Eu só posso conhecer a coisa a partir de mim. E a coisa a partir de mim, a partir de como ela me aparece, olha só, como ela me aparece, coisa aparente, fenômeno, né? Coisa aparente. Eu só posso conhecer a coisa aparente.
Vamos lá. Muito cuidado com isso. Isso aqui é uma casquinha de banana danada. Por quê? Ah, professor, então, se eu só posso conhecer o que aparece, quer dizer que o que vale é o meu ponto de vista, né? E o que vale é a minha perspectiva. Não existe verdade. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Eu sei que a aparência dá a entender que é uma coisa que aparece para mim, só para mim, mas não aparece para outra pessoa. A gente tem que entender uma coisa. Fenômeno para Kant, sujeito, não é eu, Guido, Henrique e Ariadne separados um do outro. O sujeito humano é aquilo que em mim, em Guido, em Ariadne e Henrique está em comum. Vocês estão me compreendendo? Vocês compreendem isso? Então, quando eu digo que aparece, não é que aparece só para mim, não, mas aparece, ou deve aparecer, para qualquer homem racional. Para qualquer ser racional, vai aparecer dessa maneira. Mas nós não podemos, por exemplo, falar, ou melhor, nós não podemos conhecer, falar nós podemos, pensar nós podemos, mas nós não podemos, segundo Kant, conhecer alguma coisa que não seja fenômeno para o ser humano, para o sujeito. O que é que não é fenômeno? O que é que não aparece? Alguém aqui já viu Deus? Não. Alguém já? Se disser que viu, vai ser uma... tem gente que tem experiência mística, não é? Mas será que já viu Deus assim, diante? Sempre nesse caso seria algo sensitivo. Oi? Seria algo sensitivo, O conhecimento para Kant? sim. Vamos lá, a gente vai chegar na sensibilidade, Ariadne. Perfeito, você chegar na sensibilidade. Mas antes de eu partir para a sensibilidade, deixa eu só melhorar isso aqui, porque foi muito importante que ele falar de essência, que lembra a gente de substância. Veja só para ligar, viu, Guido, aqui ao que você estava dizendo, ó, essência. Essência seria o quê? Estaria aqui, né? No número. Compreende isso, Guido? Sim, sim. A essência, a substância, o que é a coisa em si, né? A despeito da humanidade, a despeito da razão humana, né? É incognoscível. Então, a essência não faz parte do conhecimento. Significa que a gente não pode pensar? Significa que a gente não pode falar sobre? Não. Significa que conhecimento, não. Conhecimento é aqui, é o fenômeno, a coisa aparente, certo? Então, essa distinção entre fenômeno e número é muito importante na filosofia de Kant, certo? Número está ligado àquela tradição que se concentrava no objeto, né? Eu, para conhecer bem, preciso focar, digamos assim, no objeto, para a tradição, né? Aí Kant vai dizer, não, para conhecer bem, eu tenho que focar no sujeito. E isso, de certa maneira, é um movimento muito comum no período que a gente chama de modernidade, e que nós, de certa maneira, vivemos até hoje. Ou as consequências, ou ainda o seu desenvolvimento, né? Ou como pós-modernidade, ou como contemporaneidade, alguns chamam de antropoceno, né? Que nada mais é do que a ideia de que o homem, ele conhece muito mais quando se volta para si mesmo do que quando foca, digamos assim, no objeto. Não sei se eu estou sendo claro, mas se vocês tiverem dúvida, por favor, não deixem de falar, certo? Deixa eu só abrir aqui o slidezinho para a gente trabalhar nossa questão de hoje, que vai ter questão. Uma questãozinha tirada do vestibular de deixa eu ver. Vejam se aparece aí para vocês. Está aparecendo, tá? Apareceu? Apareceu, professor. Sim, sim. Vamos lá. O que é esse fenômeno para Kant? O que é esse aparecer, né, do objeto? Veja só. Tudo aquilo que aparece para mim
como objeto, aparece condicionado, vejam se vocês me compreendem, aparece como que vestido com algumas peças de roupa. O que é que quer dizer isso? Nós não conhecemos, nós não temos acesso a nenhum objeto despido. O que é que eu quero dizer? Todos os objetos com os quais a gente lida, com os quais a gente se relaciona, todos esses objetos, de certa maneira, eles estão batizados com a nossa sensibilidade, né, a maneira com a qual a gente vê, a maneira com a qual a gente toca, né, e, de certa maneira, com a maneira, de certa maneira, com a forma com a qual o nosso intelecto se organiza. Certo? Então, por um lado, nós temos a sensibilidade e, por outro lado, nós temos o entendimento. A sensibilidade e o entendimento é a condição de possibilidade para que o objeto apareça para a gente tal como ele aparece. Eu sei que isso é um pouco complexo, mas vamos lá tentar entender isso. E aí a gente entra na questão que a Ariadne estava falando. Seria uma coisa sensível, não foi, Ariadne, que você falou? Veja só, está aí na tela de vocês, de forma sucinta, claro, isso está muito resumido, mas de forma muito resumida, está aí a forma com que Kant consegue conciliar empirismo e racionalismo. As formas puras da intuição estão ligadas à nossa maneira de experimentar sensivelmente as coisas. Veja, independente de como, do nosso humor, independente se a gente está chateado, se a gente está feliz, se a gente quer conhecer ou não quer, independente. Se a gente acessa, digamos assim, se a gente encontra algum objeto, esse objeto, ele vai estar ocupando um espaço, certo? Vocês já conseguiram acessar ou encontrar um objeto que não estivesse ocupando um lugar no espaço? Tá certo, Anderson, vai lá. Melhoras para ele. Vocês conseguem pensar algum objeto que vocês já tenham assim olhado no mundo que não ocupe algum espaço? Não, acho que não. Não, né, Guido? Todos eles têm que ocupar algum espaço. Agora, Guido, deixa eu te perguntar um negócio. O que danado é o espaço? O espaço Uhum. conceituar isso é todo Vamos lá. lugar presente. Tá? Todo lugar presente. Todo lugar, né? Mas veja, todo lugar. Veja como isso é amplo, né? O que é que Kant vai dizer? Kant vai dizer, é uma ilusão achar que o espaço é uma coisa objetiva. Ou seja, que o espaço está posto diante de mim. Ele não está. Aí Kant vai dizer, o espaço, na verdade, é uma forma pura da intuição. Ou seja, o espaço, de certa maneira, pela minha constituição, né, de certa maneira, é a condição, uma das condições, para todo e qualquer objeto que eu busque conhecer. Espaço. Aí a gente tem o tempo. Né? O que é que Kant vai dizer? Meu Deus, lá atrás, Aristóteles tinha defendido, não sei se vocês lembram, lá atrás, na Grécia, a questão do tempo de Aristóteles. Aristóteles vai dizer assim, puxa vida, o tempo, ele parece marcar o movimento das coisas. Né? Uma coisa começa e uma coisa termina. Né? E começar e terminar tem a ver com o tempo, certo? Mas e antes do tempo? A questão de Aristóteles vai ser essa. E antes do tempo? Antes do tempo, tem que haver tempo ainda. Porque antes também se relaciona com a questão do tempo. Ou seja, lá em Aristóteles, o tempo ele deve ser infinito. Ele não acaba nunca. Por quê? Porque se houvesse uma coisa anterior ao tempo, essa coisa ainda estaria no tempo, porque anterior digamos assim, uma situação temporal. Como é que Kant vai encarar isso? Na verdade, o tempo não é uma coisa objetiva. O tempo é também uma condição de possibilidade para o objeto.
O tempo, ele constitui o sujeito que pode conhecer alguma coisa. E essa constituição, digamos assim, esse óculos, essa viseira com a qual a gente enxerga e com a qual a gente, digamos assim, lida com o mundo, né? Ela não pode ser pensada como fora da gente. Então, tempo e espaço estão nas nossas mentes. Tempo e espaço não são objetivos, eles são subjetivos. Eles constituem o sujeito. E tudo aquilo que aparece no espaço e no tempo é fenômeno. Aparece, né? Aparece vestido com essas roupas. Vocês pensem, a maneira fácil de pensar isso e de entender é pensar espaço e tempo como se fossem duas roupinhas com as quais os objetos se vestem. Todos os objetos eles vão aparecer para a gente como que paramentados, como que vestidos com essas duas roupinhas, ou seja, tempo e espaço. Há objeto para o conhecimento, tá? Não para a arte, não para a religião, para o conhecimento. Há um objeto fora do espaço e do tempo para Kant? O que é que vocês me dizem? Não, né? Tem que estar no espaço e tem que estar no tempo. Mas o espaço e o tempo, eles aparecem? Eles são objetivos? A gente pode tocar no tempo, tocar no espaço? Não. Não, né? São formas puras da intuição, né? Que, de certa maneira, está ligada à ideia inata lá de Descartes. Só que Kant não gosta muito dessa ideia da gente ter nascido, né? Na verdade, para ele, é uma questão muito mais ligada à natureza, né? Do que é uma questão, digamos, metafísica mesmo. Então, gente, de novo, este esquema aí que eu estou mostrando para vocês é a conciliação entre racionalismo e empirismo. Formas puras da intuição, tempo e espaço. Formas puras da sensibilidade, da experiência, certo? Tempo e espaço diz respeito à experiência, diz respeito à sensibilidade. Tábua das categorias. Na tábua das categorias, a gente tem os conceitos a priori do entendimento. O que é um conceito a priori do entendimento? Vamos lá. Todo solteiro é um não casado. Todo solteiro é um não casado. Gente, a gente precisa verificar alguma coisa para saber que essa sentença é verdadeira. Há algum solteiro que não seja um não casado? Não. Não, né? Deixa eu até escrever essa proposição. Todo solteiro é um não casado. A gente chama essa proposição de analítica. Por que a gente chama ela de analítica? Porque a gente não precisa, digamos assim, você não precisa buscar na experiência alguma coisa que, digamos assim, fundamente a evidência de que todo solteiro é um não casado. Proposições como essa acontecem em muitas áreas do conhecimento. A lógica, por exemplo, que é uma parte da filosofia, que eu não sei se a gente vai conseguir fazer com vocês, lógico, mas eu não sei se matemática, talvez o professor de matemática trabalhe com vocês, eu não sei como é que tá, a questão de matemática, deve ser com o Matheus, né? Ou com Sidney, não sei. Mas proposições como essa sempre são objetos de análise, digamos assim, dos pesquisadores. São proposições que a gente não precisa ir no mundo para ver se é verdade ou não. O entendimento, e aí que está a charada, o entendimento, em sua espontaneidade, por ele mesmo, concede a validade a isso aí. Eu não sei se haveria alguém aqui que dissesse, não, essa proposição aí pode ser falsa. Alguém poderia dizer? Não, né? Não sei. Às vezes acontece. Mas é bem difícil, né? Ou então, um triângulo que não tem... todo triângulo tem 3 lados. Ninguém precisa desenhar um triângulo para saber que um triângulo precisa ter 3 lados para ser triângulo. Então, é como se o entendimento, a partir de si mesmo, em sua espontaneidade,
resolvesse isso, certo? Nas categorias ou nos conceitos a priori do entendimento. Funções da lógica transcendental, ou seja, da lógica que é desenvolvida a partir da espontaneidade do nosso intelecto, da nossa mente, certo? Então, de um lado, nós temos a tábua das categorias. Quem quiser ter acesso a essa tábua, depois eu vou tentar colocar lá no grupo ela detalhada. Certo? São 12 categorias. Vocês precisam saber, não precisa decorar essa tábua das categorias. Certo? Não precisa decorar, não. Mas se alguém tiver interesse e gostar dessas questões e quiser saber, basta colocar no Google tábua das categorias de Kant. Então, lá, as 12 categorias. São condições, digamos assim, para a lógica, né? São conceitos puros do entendimento. Então, nós temos a tábua das categorias, formas puras da intuição. Formas puras da intuição, sensibilidade, né? Experiência, certo? E tábua das categorias, entendimento. E aqui nós temos o quê? Empirismo, razão. Aí Kant vai dizer, vê só, Kant vai dizer, isso aqui só pode ser aplicado nisso daqui. O entendimento só pode ser aplicado. Entenderam isso aqui de fenômeno e número, né? Fenômeno e número, coisa em si e coisa aparente. A coisa em si é incognoscível, nós só podemos conhecer o fenômeno. Ó, o que Kant vai dizer? Cadê? O entendimento só tem uso, só pode ser usado em relação à experiência. Então, o entendimento só pode ser usado, só tem uso. A gente só pode usá-lo de forma própria, com excelência, se em relação à experiência. Não adianta, você vai bater com a cabeça contra a parede. Não adianta você, com as categorias do entendimento, com a razão especulativa, tentar pensar, por exemplo, o que é Deus? Bobagem. Bobagem, não vai para canto nenhum. Isso quer dizer que Deus não existe? Isso quer dizer que Deus não tem sentido? Não. Kant só vai dizer, mas o conhecimento não tem nada a ver com Deus. É isso. E veja como é interessante isso. Por quê? Um dos maiores motores do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, vocês sabem qual foi um dos maiores motores do desenvolvimento da ciência e da tecnologia no século XX? A Segunda Guerra Mundial. Esse foi o grande motor da ciência e tecnologia. Se a gente tem celular hoje, provavelmente foi por causa da Segunda Guerra Mundial. Se a gente tem computador, provavelmente foi por causa da Segunda Guerra Mundial. E aí Kant vai dizer, o conhecimento não tem nada a ver com questão religiosa. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada, nem tente. Nem tente, a partir do entendimento, pensar um ser como Deus. Vai dar besteira. Filosoficamente falando, é pouco, é raso, não é profundo. Ou em outro lugar, Kant vai pensar Deus, que vai ficar para a próxima, não vai ser dessa vez. Mas a questão é que o entendimento, as categorias puras da lógica e tudo mais, né, só tem sentido se utilizado na experiência. Não dá certo, não encaixa se a gente pega todo esse aparato, digamos assim, né, do entendimento e usa para categorias metafísicas, como Deus, como liberdade. Isso são questões, isso são conceitos que devem ser pensados noutra ordem, não na do conhecimento. Até aqui, tudo bem, minha gente? Vocês têm alguma dúvida? A gente pode passar para a nossa questãozinha do Enem de 2013. Tá, ano passado também caiu, viu? Uma questão de Kant. De Kant mesmo. E até falando sobre a questão de fenômeno e número. Gente, vamos começar a ler a questão para finalizar. Mas alguma dúvida? Falem, por favor.
comentem, participem. Reta final do Enem, do projeto Rumo à Universidade. Eita, gota, sério, eu acho que faltam menos de 8 semanas, né? Ou é mais. Eu creio que sejam 8 semanas, 8 ou 10 semanas até o Enem. Então, a reta final com vocês aqui. Alguma dúvida? Coloquem a boca no trombone. Acho que não. Como é? Foi Guilherme, foi? Falou? Não entendi, não. Não, acho que sem dúvidas, por enquanto. Vamos lá. Então, vamos ler a questão. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular. Atenção, minha gente, vê só que questão massa. Depois dessa aula, vê só se não é o que a gente estava pensando, se não é o que a gente estava discutindo. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Malogravam-se, se perdiam, né? Se perdiam. Vejam só as palavras que utilizam nas questões do Enem, né? Malogravam-se. Malograr é se perder, né? Ou seja, o processo do conhecimento não chegava até o seu fim. A gente tentava conhecer e não conseguia. Não desenvolvia o conhecimento. Por quê? Porque a gente regulava o nosso conhecimento pelos objetos. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolveram melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Isso aqui é o quê? A Revolução Copernicana de Kant. Olha o que ele está dizendo. Ao invés da gente regular o nosso conhecimento pelo objeto, agora a gente vai regular o objeto pelo nosso conhecimento. Por quê? Conhecer nada mais é do que dominar, aprender. Então nós temos que melhorar as nossas ferramentas, digamos assim, para dominar melhor as coisas. Nós temos que ampliar as nossas faculdades mentais, melhorar a nossa capacidade cognitiva para aí, então, avançar no conhecimento. Então, diretamente para a questão. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana da Filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que, letra A, assumem pontos de vistas opostos acerca da natureza do conhecimento. Letra B, defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. Letra C, revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Letra D, agora. Eu falei D ou C antes? Letra D agora. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Vejam só, por eliminação. Refutam-se mutuamente quanto à natureza e são recusadas ambas por Kant? Está errado, né? Não se refutam mutuamente. Então a gente já elimina. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia na primazia das ideias em relação aos objetos? Talvez, essa a gente pode deixar em suspensão. A gente pode fazer assim, eliminando, né? Revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica? Não. Por quê? Porque senão a gente cairia simplesmente para o empirismo, e não é o que Kant quer. Assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento? Também não. Qual seria essa questão? Alguém arriscaria? Letra D, né? Seria letra D. Alguém mais? Tem alguma? Quem foi que falou? Eu fui Guilherme. B não é porque ele não diz que o conhecimento é impossível. Ele não diz que o conhecimento é impossível. E aí, alguém vai na letra E? Eu tô balançada, professor, ainda. Entre a A e a E, mas eu acho que eu vou de A.
Ô, professor, não, espera. O senhor disse que a E não poderia ser. E a letra D, Por que a não poderia ser, Guilherme? o Kent, ele faz uma conciliação dos dois, certo? Sim. De fato, a letra E. Letra E seria a questão? Eu fiquei com A, professor. Bom, até eu tô numa... E essa questão foi eu que peguei, mas até eu tô na dúvida, vocês acreditam? Eu tô na dúvida entre a letra D e a letra C. Vou fazer o seguinte, eu vou guardar essa questão e a gente discute ela na próxima aula. Certo. Vou dar uma estudada nela, até porque a gente já bateu o horário. Mas é isso, minha gente. Alguma dúvida, vocês coloquem lá no grupo, certo? Certo. Não é um filósofo muito fácil, mas todo ano insiste em cair no Enem. Até eu fiquei na dúvida nessa questão. E olha que esse slide é meu. Eu vou dar uma olhada. Hoje mesmo eu coloco a resposta lá no grupo para vocês. Certo, professor. Gente, é isso. Qualquer dúvida, é só perguntar. Vou nessa. Obrigada mais uma vez e boa sorte aí nos estudos. Obrigada, Obrigada. Richard. Massa, gente. Pessoal, coloca o nome lá, tá?